Bom dia, igreja, paz do Senhor, boa tarde, boa noite para quem nos assiste em outros horários. É muito bom saber que tem pessoas nos acompanhando em vários lugares do mundo. Antes de eu começar, eu queria que vocês colocassem de pé, todos que estão presentes, colocassem de pé. E claro, se for uma pessoa que você não conhece, principalmente homens e mulheres, não faça isso. Mas sem ser sua esposa, sem ser seu esposo, queria que você fosse até alguém, abraçasse essa pessoa e dissesse para ela: obrigado pela sua vida. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Você que está nos assistindo, obrigado pela tua vida. Passou estranho esse agradecimento pela minha vida. Sim, você é importante. Glória a Deus. Olha que bonito. Obrigado a Deus pela sua vida. Amém? Se você não ganhou um abraço de alguém, permaneça em pé. Quem ficar de pé porque não ganhou um abraço de ninguém? Quero que ninguém saia daqui sem um abraço. E que alguém agradeça a Deus pela sua vida. Amém? Vocês são importantes. Que alegria estarmos juntos no quarto domingo, último domingo da nossa série Fall in Love. Nesse tempo onde tanto desamor está nesse mundo, que bênção Deus nos instruir para falar de amor nessa época, nesse season, né? Nessa estação, a estação do amor. Foram 4 semanas onde Deus nos encharcou, nos mergulhou no profundo amor que vem dele, transformando nossas vidas e nos tornando mais parecido com Cristo, porque Cristo é a expressão do amor de Deus para nós, de forma visível, tangível, acessível. Nós tivemos 4 semanas, onde nós aprendemos a primeira semana que nós devemos nos apaixonar por Deus. Nós falamos naquela semana sobre como é importante, né, buscar ao Senhor, que é a fonte do verdadeiro amor, cultivar a nossa intimidade com Ele, obedecer e se render completamente ao amor verdadeiro, que é o amor de Deus. Na segunda semana nós falamos sobre que nós devemos nos apaixonar por nós mesmos, entendendo quem nós somos, a nossa verdadeira identidade. E isso só é possível quando Deus remove, né, algumas coisas de nossas vidas, a nossa antiga natureza, as nossas dores e traumas, e principalmente também a nossa antiga maneira de pensar. Semana passada nós, então, entendendo que agora nos amamos, nós podemos cumprir o mandamento que Jesus nos deu em Mateus 22, de amar ao nosso próximo. Uma vez que a gente se ama, sabe quem somos, a gente aprende a amar o nosso irmão, a pessoa semelhante a nós, da mesma maneira, assim servindo, evangelizando e testemunhando sobre a vida dela com os olhos na eternidade. E hoje nós chegamos ao ponto final, onde nós vamos cumprir uma outra coisa que Deus também nos mandou fazer. Nós devemos nos apaixonar pela nossa comunidade de fé, apaixonar pela igreja. Amém? Me disseram um dia que a igreja me feriu, e é verdade, a igreja pode te ferir, Deus nunca. Mas apesar da igreja ser falha, como nós vamos ver hoje, ela é um instrumento de Deus aqui na terra. Entenda que o plano de Deus nunca foi que você andasse sozinho, caminhasse sozinho, aceitasse a Jesus e tivesse a sua fé, e na sua fé você tentasse alcançar tudo que Deus tem para você. Não, Deus não apenas te perdoou do pecado, Deus te chamou para ser parte de um povo, da sua família, e isso nós alcançamos através da igreja. Não somos apenas filhos de Deus, somos irmãos uns dos outros, compartilhamos do mesmo Pai, do mesmo amor, da mesma unidade. Você com certeza já ouviu essa ilustração, que uma brasa longe do fogo, longe da fogueira, ela se apaga, com o tempo ela se apaga. A nossa caminhada com Deus foi desenhada para que estivéssemos juntos, porque em momentos difíceis que vamos enfrentar durante a vida, nós vamos aquecer um ao outro, fortalecer um ao outro, moldar um ao outro.
Ou seja, a chama que às vezes arde um momento na minha vida é o que vai manter aceso na vida de outro irmão. Quantas vezes foi realmente na comunidade de fé, nessa igreja, que eu não perdi a minha fé totalmente? A minha fé não foi apagada porque havia um chamusco, uma pequena fé movendo dentro de mim, mas chegando aqui, meio a esse mover. Que presença de Deus hoje, vocês sentiram isso? Isso, por mais que você que está nos assistindo, eu te amo, não tem como você sentir, participar do que Deus fez aqui hoje. E essa comunidade de fé, ela é importantíssima, ela é essencial para a nossa vida cristã. Não podemos nos tornar quem Deus desenhou para a gente se tornar sem a igreja do Senhor. Eu sei que a gente vive na época tecnológica e é muito fácil, né, a gente se mover tão assiduamente para a tecnologia que esquecer que ser igreja não é assistir um culto online. Eu amo, nós temos os nossos cultos online, ter essa equipe maravilhosa que trabalha tão arduamente para promover o melhor. Eu estava aqui hoje no primeiro culto, assistindo o culto e vendo coisas que a gente pode melhorar nesse nossa visual online, como que a gente pode oferecer ainda melhor qualidade para as pessoas que nos assistem. Mas nós fazemos isso não para o crente, não para aquele que precisa, entende que a igreja precisa da igreja. Eu faço isso para alcançar aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Porque quem conhece o Senhor sabe da importância da igreja, de estarmos em comunhão, em partilhar a vida junto, como nós vamos falar hoje. Nós precisamos de voltar a nos apaixonar pela igreja. Quando eu falo da igreja, eu não falo da igreja universal de Cristo, eu falo da igreja local. Eu falo desse lugar onde Deus te chamou para você pertencer à família de Deus. Todo cristão precisa de uma igreja local. Amém? Quem me conhece sabe que quando passa pessoas por aqui, e não estou julgando ninguém, mas eu faço a pergunta número 1. Pastor, eu conheço fulano e tal, é uma bênção, traz ele aqui para pregar tal. A primeira pergunta que eu falo é: que igreja ele pertence? Qual é a família dessa pessoa? Aonde ela congrega? Quem são os seus pastores? Aonde ela está aliançada? Porque, queridos, é importante a igreja ela diagnostica coisas em nossas vidas, que se nós andarmos sozinhos, itinerantes, a gente esconde. Mas na comunidade de fé, caminhando junto, a gente se expõe, não tem como, a gente se expõe, e ao se expor nós somos trabalhados pelo Senhor. Então é importante a igreja. Vire para alguém e diga assim: a igreja do Senhor, ela é essencial para a vida do crente. Amém. Diga assim: eu amo a minha igreja. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre amar a igreja. Por que nós devemos amar a igreja e o que significa amar a igreja? Por que eu devo amar a igreja? O que ela significa? A igreja não é o prédio. Porque se fosse o prédio durante a pandemia, ou até mesmo durante o incêndio que nós tivemos, nós tínhamos deixado de ser igreja. Porque nós não estávamos mais no local, no templo físico. Nós já passamos por vários caminhar durante essa igreja, né, durante esse momento dessa igreja aqui em Salto São Francisco, e nós já tivemos transições que o prédio, por mais importante que ele possa ser, ele foi provado que ele não é a igreja. Às vezes a gente diz assim: vamos para a igreja, como se a igreja fosse um local. A igreja é um povo, a igreja é uma comunidade. O prédio, sim, é um local onde a igreja se reúne. Então, quando eu falo amar a igreja, por mais que a gente cuida desse templo, a gente tem um cuidado de mantê-lo, por mais que, sabemos que isso é material, vai ficar, a gente faz isso com carinho para honrar a memória, o legado que Deus nos deu. Mas mais importante que o prédio são as pessoas que aqui estão. Nós precisamos de aprender a amar a igreja do Senhor, que é um povo que Deus chamou, separou para estar aqui. Nós precisamos de amar a igreja porque a igreja, ela tem um significado muito profundo dentro da Bíblia. Eu conheço pessoas que falam assim: eu não quero saber de igrejas, eu estou chateado com a igreja, eu fui machucado na igreja, eu fui ferido na igreja. Sim, é verdade, como nós vamos ver hoje, mas a igreja mesmo assim é essencial. Então a primeira pergunta: por que nós devemos amar a igreja? A resposta está aí. A igreja é o sonho de Deus desde a eternidade. Eu tenho um texto de Mateus 16, 18, que diz o seguinte, são palavras de Jesus:
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja recebeu um poder tremendo, que as portas do inferno não podem resistir ao mover da igreja. Essas palavras de Jesus foram ditas numa região, quem esteve conosco, na primeira viagem missionária, viagem não missionária, mas a viagem exploratória da Terra Santa, a Jerusalém, a Israel, nós tivemos a oportunidade de visitar esse lugar a primeira vez. A segunda nós não pudemos estar ali, porque escolhemos outros locais, não dá tempo de você visitar tudo. Mas quem foi a primeira vez em Cesareia de Filipe, lá em cima, quase com a divisa com o Líbano, esteve nesse local onde é muito peculiar, porque é uma montanha onde na sua estrutura, na base dela, foram feitos vários templos de vários deuses. E havia até mesmo um templo mais importante, que era dentro da gruta de onde nascia uma água, que era o templo do deus Ban. Pan. Deus Pan, não Ban, Pan. E naquele local, eu aprendi algo muito importante, porque esse Deus, de acordo com a mitologia, com a crença, era o Deus que provia a fertilidade e também as colheitas. Então eles sacrificavam cordeiros para esse Deus. Então eles chegavam lá e lançavam dentro da gruta, que tem uma água, e é muito interessante lá, porque a água que está na gruta, ela é sugada, e ela entra debaixo da terra, e ela sai mais na frente e se torna um rio, que é parte do Rio Jordão, junto com o degelo das montanhas que vem do Horebe. É muito lindo ir lá. E diz eles que quando eles lançavam o cordeiro, se o cordeiro aparecesse do outro lado onde o rio surgisse, Pan havia se irado com o povo e não seria um tempo bom. Mas se o cordeiro fosse detido como uma oferta a ele, todas as pragas, todas as demandas ruins teriam sido anuladas. E é interessante que eu aprendi também que o nome Pan deu origem ao latim da palavra pânico. Ou seja, estar em pânico é ter Pan te perseguindo. Por isso que nós paramos de anular essa palavra. Não, nós não temos pânico mais, amém? O medo não nos domina mais. Jesus vem e destrói tudo isso. Então, imagina um local onde todos esses deuses estavam ali presentes. E os discípulos fazem aquela pergunta de Mateus 16: Jesus, quem o Senhor é? Quem é o Senhor? Aí Jesus pergunta: quem vocês pensam que eu sou? E começa a trazer a pergunta para eles. Uns dizem que o Senhor é isso, outros dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que o Senhor é um a palavra não veio, é um dos profetas, um dos Elias, e todas essas crenças que eles acreditavam Jesus ser. E Jesus dizia: e vocês, o que creem que eu sou? O que vocês acham que eu sou? Porque ele estava diante de todos aqueles deuses. Será que você é um desses deuses? E Jesus ali, tem a revelação de Pedro, que tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus disse: Pedro, não foi tu que disseste isso, mas foi o meu Pai que revelou a você, porque isso que você disse é muito profundo. E foi debaixo dessa palavra, foi debaixo desse contexto de vários deuses, que Jesus falou assim: eu vou tirar vocês de toda essa confusão, e eu vou edificar a minha igreja, vou chamar um povo para fora, a eclesia, vou trazer vocês para um novo lugar. E saiba mais, as portas do inferno não vão prevalecer contra vocês. Então a igreja é um sonho de Deus desde a eternidade, para nos tirar de toda essa confusão mental que a gente vivia, de buscar deuses falsos. Jesus vem e nos faz ser parte de um povo, o povo que agora é a igreja. Então a igreja não é um improviso de Deus. A igreja é um propósito, é um plano. Também não é um plano de contingência. A igreja está aqui para se proteger a gente. Não, a igreja é o propósito original, é o projeto original de Deus desde a concepção do mundo. Antes mesmo de ser chamado um povo, Deus já havia desenhado, porque Ele conhecia os corações, que nós um dia pertenceríamos à sua igreja. Olha o que diz esse texto de Efésios capítulo 3, versos 10 a 11.
A intenção dessa graça era que agora, a graça de Deus, que agora, mediante quem? A igreja. Então, se Deus planejou derramar sobre nós uma graça, que é o favor imerecido para a nossa salvação, que estaria disponível aonde? Mediante a igreja, que é o que? A multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. Deus revela ela, conforme o propósito eterno que Deus realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus sempre sonhou com uma família. Deus sempre sonhou com você. O escritor de Hebreus vai dizer que é por causa desta visão que Jesus tem na cruz que Ele não abandonou. Ele sentiu a dor, sentiu o sofrimento, mas permaneceu, porque Ele olhou para frente e viu você, viu a mim. E Jesus diz, sabendo o preço que seria pago por causa de nossa salvação, para que a gente pudesse ter um lugar à mesa, um lugar à mesa do Senhor. Desde Gênesis Ele chama um povo para si. Preste atenção na história, o homem sai do jardim, mas Deus não deixa de estar atrás do homem. Ele chama Abraão, Ele chama Noé, Ele chama todos os povos para ser partes. Ele reúne esse povo, depois Ele chama e estabelece os judeus. Mas o propósito de Deus não era apenas os judeus, eram todos os povos da terra, judeus, gentios, ricos, pobres, para ser parte de um corpo. O propósito de Deus sempre foi uma família. John Stott disse algo muito interessante: a igreja é o plano de Deus para o mundo. Não há plano B. Não há plano B. A igreja é o meio pelo qual Deus revela sua sabedoria e manifesta a sua glória. A igreja é ainda a solução deste mundo, e é por isso que você precisa de aprender a amar uma igreja local, entendendo que ela é um sonho de Deus, ela é um propósito de Deus, é um projeto de Deus. Quando você ama a igreja, você está amando o sonho de Deus. Quem é casado sabe disso. É muito importante ser amado pela pessoa que está conosco, mas é tão lindo quando ela sonha os sonhos que você tem para a sua vida, quando ela apoia, quando ela embrace os sonhos que você busca para a sua vida. É especial. Quando você serve nessa igreja, quando você serve no sonho de Deus, você está participando desse sonho. Ser parte do sonho de Deus, imagine isso. Você está lá naquilo que Deus planejou. Quem ama a Cristo, ama a igreja do Senhor. N.T. Wright diz o seguinte: a igreja é o projeto de Deus para demonstrar ao mundo o que acontece quando o céu começa a tocar a terra. Dá uma olhada para o lado de novo, para essa pessoa que está do teu lado. Fale sinceramente, você andaria com esse tipo de gente se não fosse a graça do Senhor? Jamais. Não é verdade? A gente olha um para o outro e fala assim: só o sangue de Jesus para nos unir. Se a gente trouxer para o futebol, aqui tem corintiano com palmeirense, Vila Novense com Goiás. Tem pessoas aqui de classe média, alta, baixa, favelão mesmo, nego duro. A gente tem pessoas aqui de regiões diferentes do Brasil, sotaques diferentes, barbudo, descabelado, tem tudo aqui, mano. Tatuado, sem ser tatuado, com brinco, casado, solteiro, desquitado. Gente, a gente jamais estaria num corpo assim, se não fosse o plano de Deus, a graça de Deus. É o céu sendo visto aqui na terra. Quando você olha para a igreja e fala assim: como isso é possível? Isso é porque é um sonho de Deus, de unir todos os povos, línguas e nações, e colocar eles debaixo de uma mesma graça, de um mesmo amor. E sabe, a gente nesse lugar, a gente não simplesmente vê as coisas acontecerem, a gente se torna parte disso. O que seria de mim, de você, sem a igreja do Senhor? Eu sempre louvo a Deus pela igreja. Eu conversava com uma pessoa no primeiro culto em inglês, dizer para ela: olha, a igreja é algo fabuloso, porque uns plantam, outros regam, mas é Deus que dá o crescimento. E eu louvo a Deus porque um grupo plantava e regava quando eu cheguei.
Eu já contei essa história. Eu era católico, apostólico, romano, frequentante. Não era aquele que só ia na missa quando morria alguém, não. Tem gente que só vai morrer o fulano, vai na de 7º dia ainda. Eu ia todos os domingos. Eu amava estar na minha comunidade de fé no Brasil, junto com a Cris. A gente cresceu assim. Nós fomos parte dessa igreja. E chegando aqui nós queríamos uma igreja, mas não tinha, como nós estávamos acostumados. E nós procuramos uma igreja e disseram para nós: tem uma igreja ali de crente. Eu falei: o que é isso? Aí ela falou assim: um povo ali. A mulher que nos trouxe para a igreja nunca veio na igreja. Olha que coisa especial. Nunca pisou aqui. Nem me lembro o nome dela, acho que a minha esposa vai lembrar. Falou: eu conheço um lugar aí. E nos deu o endereço e a gente veio, está aqui até hoje. Mais de 32 anos. Glória a Deus por isso. Por que eu estou falando isso? Eu louvo a Deus porque tinha alguém aqui para nos esperar. Imagina, a igreja hoje já está sem pastor. Aí, cadê o pastor? Não veio, não tinha igreja. Gente, sempre terá um povo. Sempre Deus vai levantar um povo. Uma das coisas que eu aprendi com o nosso amado pastor Fernando é que ele falou assim: não se preocupe com aqueles que saem, abençoe-os, deixe-os ir, mas Deus sempre trará novos. Deus sempre vai trazer um novo. A igreja nunca vai deixar de existir, porque a igreja é um sonho de Deus. Amém? Glória a Deus. Segundo, por que eu devo amar a igreja? A igreja é o lugar da comunhão, do cuidado e da reconciliação. Diga comigo: a igreja é o lugar da comunhão, do cuidado e da reconciliação. Atos 2, dos versos 42 a 47, eu só vou citar parte dele. Diz que essa igreja, este lugar especial, ali eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. Para quem não sabe o que é isso, é no dia que o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. Sem exceção, todos foram cheios do Espírito Santo. E eles perseveravam juntos, não porque eram iguais, mas porque estavam unidos por algo maior. Queridos, eu sempre digo isso: o que nos une é maior do que aquilo que nos separa. É por isso que a gente está unido até hoje. De vez em quando vocês querem me matar, de vez em quando eu quero matar vocês, mas é assim mesmo. A gente persevera. Vai dizer que de vez em quando você não fica com raiva de mim? Todo domingo talvez eu termino de pregar e falo: que raiva desse pastor. Um dos maravilhosos dons que Deus nos deu não é que revela a sua vida, ela revela quem o homem é. E porque todos nós viemos da mesma natureza, Deus, quando fala, atinge a gente. E parece que o pastor sabe da sua vida. Não sabe da sua vida, mas o Espírito Santo que está nesse lugar sabe. E o Espírito Santo fala com você e te deixa com raiva, e raiva de mim. Eu só sou mensageiro, não mate o carteiro. Aquele que enviou a carta é o Senhor para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Aquilo que nos une é maior: o amor de Cristo, a presença do Espírito Santo. A palavra comunhão vem da palavra do grego koinonia. Nós tínhamos um lar na igreja que era alugado, e embaixo tinha uma garagem bem grande que nós chamávamos koinonia. Vamos nos reunir no koinonia, que era um lugar que a gente se reunia, fazia grupos de estudos, e todas as brincadeiras de jovem era lá no koinonia. Sempre que a gente fala de comunhão, a gente pensa que comunhão é a gente comer juntos. Vamos ter comunhão. A gente mistura comunhão com comulão, né? Comer muito. Não tem nada a ver isso. A palavra comunhão vem de compartilhar a vida. Compartilhar a vida. Então, quando diz que a igreja do Senhor, eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos, que é a parte difícil, que é você ter que engolir muitas vezes algo que você não quer por causa da sua natureza. Você persevera nisso. Você também persevera na comunhão, que é o que? Compartilhar a vida. Eu louvo a Deus porque verdadeiramente a igreja faz isso. Conheço muitos de vocês, desde o início da sua caminhada. Alguns de vocês tive o privilégio de batizá-los. Alguns de vocês fui parte, ou fazendo, ou sendo um dos representantes de Best Man ou Best Woman, a minha esposa, né? Participando do seu casamento, sendo os padrinhos. Vendo os filhos de vocês nascerem.
Eu me lembro de vocês grávidos, eu conversava há pouco com um casal que está do lado, eu falei assim, qual a idade dos seus filhos? Aí foi me falando, eu falei, meu Deus, eu estou muito velho. Fulano está com 27, outro com 21, outro 19, eu falei, what? Como é que eu não vi isso passar? O tempo passa, e a gente participou disso, a gente viu essa história. Alguns de vocês já estão filhos fora de casa, eu me lembro que vocês estavam grávidas, esperando essa criança. Eu me lembro de carregar algumas das crianças da igreja no meu colo, e hoje são pessoas que eu falo, me carrega agora, por favor, eu estou cansado. Eu vi o Andrew pregar hoje no primeiro culto, me lembro dos pais deles, nem casado é, e eu tenho uma foto lá em casa, milionária. Quem entendeu, entendeu. Só estou esperando eles ficar muito rico. Eu falei, quanto você me dá por essa foto? Guinaldo, está guardado. Eu falei que um dia eu vou ficar rico. Me lembro deles, nem casado eram. Por isso é isso, comunhão é isso, é compartilhar a vida. Alguns de vocês são mais chegados que meus irmãos de sangue, porque nós compartilhamos a vida. Você sabe as minhas dificuldades, as minhas fraquezas. Isso é ser igreja. A igreja é o lugar onde você tem comunhão, você compartilha a vida. Por eu falo isso, porque tem alguns de vocês que entram e saem, não sei nem quem você é. Você foge do convívio da igreja. A igreja não é isso, a igreja é um lugar para você compartilhar a vida, você ser parte dela, se envolver com a igreja, chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem. Sabe, você está alegre, tem uma festa, chama nós para comer churrasco contigo. Mas está passando a dificuldade, está lá a gente chorando contigo também. Isso é ser igreja. A igreja é o lugar da comunhão. Olha o que diz esse texto de Hebreus 10, 24 e 25. Não deixemos de congregar-nos, não deixemos de estar juntos, como é costume de alguns. Você não é, minha mãe sempre dizia assim, mas todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo. Como é costume de alguns, mas animemo-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse maiúsculo? O dia do Senhor. Quanto mais vendo o que está acontecendo no mundo, é hora da gente estar juntos. Eu orei muito para esse culto, para que Deus não permitisse que você ficasse em casa por medo. Porque alguns aí surgiu boatos, e você tem que tomar cuidado com as coisas. Alguém me perguntou, você não vai fazer um vídeo sobre isso? Eu falei assim, nem vou fazer, porque a gente não pode ser movido pelo medo. Eu não vou perder meu tempo com isso. Pastor, o senhor tem... Não podemos permitir que o espírito de medo entre em nossos corações. Nós somos ou sim ou não guardados pelo Senhor. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Você tem que ser vestido e revestido de uma fé e de uma autoridade nesses dias, entendendo que é o Senhor que te guarda, é o Senhor que te protege. E não deixar de congregar por medo nenhum. Não permitir que nada te afaste da presença de Deus. A comunhão é o lugar onde aprendemos a ser curados e a curar. É o lugar onde nós aprendemos a amar e ser amado, e a ser perdoados e perdoar. É na comunhão. Às vezes eu permito que pessoas tenham suas desavenças assim, visivelmente na minha frente mesmo, porque eu falo assim, vai, me espreme tudo para fora que está aí, deixa sair tudo, porque não segure nada que você tem no seu coração contra o seu irmão. Mas depois, no final, abrace ele, ame e fala assim, eu te perdoo em Cristo Jesus e me perdoo em Cristo Jesus. Amém? Porque isso é ser igreja. Você acha que a gente vai viver o tempo todo aqui e não vai ter problema um com o outro? Pode ter problema, mas a gente não tem opção, a gente vai ter que aprender a se perdoar. Pastor, mas por que esses conflitos? É tanto conflito, não é assim? Conflitos e discórdia entre irmãos. Deixa eu falar sobre isso. Haverá conflitos. Por quê? Porque há diferenças entre nós. Alguns de vocês têm alguma visão sobre política, outros têm diferentes, e você precisa de aprender a ouvir e respeitar a opinião do outro. Aprender que ele pensa diferente, que ele não foi liberto ainda, né? Jesus está à direita. Estou brincando, viu? Não fica ofendido comigo não. Já ficou com raiva de mim. Eu sempre pensei nisso, Jesus não sentou à esquerda, né? Sentou à direita. O que é a diferença? A igreja de qualquer outro humano, o que diferencia, a igreja de qualquer outro grupo humano,
é que a igreja aqui aprendemos a resolver os conflitos no amor de Deus. Todo grupo vai ter diferenças, todo grupo vai ter esses conflitos, mas na igreja a gente aprende a resolver esses conflitos através do amor de Deus, através do amor. Efésios 4, 2-3 diz assim: sejam completamente humildes e dóceis. Quantos percebem essa palavra? Precisa ser um pouco mais dócil. Quantos precisam dessa palavra? Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Paulo não diz tenham unidade perfeita. Paulo está dizendo façam esforço para mantê-la. Por quê? Vamos ter que ter esforço para isso. Não vai ser fácil. De vez em quando a gente vai querer sair, mas nós temos que nos esforçar para ter o quê? Paz, para ter harmonia, para ter unidade, para não ter divisão. Divisão é duas visões. Nós podemos discordar em várias coisas, mas no final, falar na mesma língua, ter a mesma visão, ter a mesma direção, porque afinal de contas estamos indo para o céu juntos, amém? Imagina aquela pessoa que você está tendo problema com ela, os dois se diz salvo, e de repente morremos por alguma coisa do mundo, e os dois vão subindo, e aí vai só estreitando, e você fala assim, nossa, só passa a se abraçar, e agora? Vai ficar. Imagine chegar no céu, estou fazendo o que você imagine, porque isso não tem mais como fazer lá, mas tem que resolver daqui. E aí, vocês dois aí tinham um probleminha lá embaixo, né? Não gostava dele não, pastor. Ou sei lá quem está na porta, né? Aí falou assim, então, e agora? Agora a escolha, ou você se acerta ou desce. Então o que é melhor? Se acertar. Acerte-se enquanto há tempo, porque na igreja nós temos que fazer todo esforço para manter a unidade, o amor de Deus, manter essa fé ardente. Eu tenho outro texto, está em Tiago capítulo 4, versículo de número 1. Olha o que diz: de onde vêm as guerras e as contendas entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? O texto não saiu lá não, mas tem esse texto aí. Preste atenção que as brigas das igrejas, as brigas em tudo que é lugar que surge, a gente acha que vem do diabo. Não vem. Primeiro vem daquilo que está dentro dos nossos corações. É aqueles conceitos e preconceitos que a gente já carrega. O diabo só coloca faísca nisso. Ele só coloca isso para incendiar. Mas se a gente colocar os nossos corações no Senhor, permitindo que o Evangelho nos guie, que o perdão de Deus nos guie, que a palavra de Deus nos guie, que nós aprendemos a absorver o que Deus diz na sua palavra, o diabo perde a força de trazer os conflitos que estão dentro de nós. A gente aprender a viver verdadeiramente como luz. Vamos nos lembrar que a cruz, quando nós percebemos que ela fez, ela traz a graça de Deus, ela traz o perdão de Deus. E nós precisamos de exercer essa cultura do amor, a cultura da cruz, da graça, do perdão na igreja. Nós somos a igreja de Cristo, amém? Ser cristão é ser como Cristo. E Jesus na cruz diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. Quando você for muito ofendido por alguém, no seu coração, sem soberba, fala assim, talvez ele não entende ainda. Perdoa essa pessoa. Deixa ela realmente de lado, assim, no sentido de que, olha, eu não vou levar isso em consideração, porque é maior aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Timothy Keller disse o seguinte: o Evangelho cria uma comunidade que não apenas tolera diferenças, mas as celebra, porque reconhece que a diversidade manifesta a sabedoria de Deus. Imagine um mundo que todo mundo fosse a sua cara. Que mundo sem graça, né? Imagine todo mundo igual, todo mundo parecido, todo mundo do mesmo jeitinho, da mesma forminha. Meu Deus, que mundo sem graça. Deus ama a diversidade. Diga assim: Deus ama a diversidade. Então a igreja do Senhor não é um lugar para você ficar triste ou preocupado quando houver diferenças. Não, celebre as diferenças, porque assim Deus nos fez. Não há nada igual nesse mundo criado por Deus.
Deus o criou assim. 1 João 4, 20 a 21. Se alguém disser amo a Deus, esse texto é forte, e odiar o seu irmão é mentiroso. Então nós precisamos de aprender a amar. Então, sem ser o seu cônjuge de novo, alguém perto de você fala assim: irmão, vai ter que me amar. É mandatório. Vai ter que me amar. Glória a Deus. Tem escolha não. Tem que aguentar alguns de vocês. Hernandes Dias Lopes, um pastor que eu admiro bastante, diz o seguinte, algo muito interessante: a igreja não é um museu de santos. Tem gente que acha que a igreja é um museu de santos. Não. Ela sim, eu só discordo nessa parte aqui, eu vou explicar. Ela é um hospital de pecadores em tratamento. E o tratamento é feito com a graça e o perdão de Cristo. Por que eu falei que eu discordo? Porque eu não acredito que a igreja é só um hospital. Ela tem um hospital, ela tem uma ala que tem um hospital. Mas também já tem gente curada que está curando. Porque se a gente ficar nessa de todo mundo é enfermo, todo mundo está doente, ninguém faz nada. Então cadê os médicos, cadê os enfermeiros, cadê aqueles que já foram curados? A igreja tem uma ala que está alguns que ainda estão doentes e precisam ser tratados, mas outros que já foram tratados pelo Senhor e hoje estão servindo para tratar aqueles que chegam. A comunhão não é a ausência de conflito, é a decisão de não deixar o conflito apagar o amor. Vamos repetir isso? Diga assim: a comunhão não é a ausência de conflitos, mas é a decisão de deixar o conflito, de não deixar o conflito apagar o amor. Fala assim: eu decido apagar todo o conflito e aumentar o amor. Glória a Deus. Na família de Deus ninguém caminha sozinho, nem em paz, nem em dor. Você está passando um momento difícil? Te garanto que alguém vai estar do teu lado quando você estiver enfrentando. Está tudo tranquilo? Beleza, a gente quer curtir com você, acompanhar você, celebrar com você esse momento de paz que você está vivendo. Jesus disse em João 13:35: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se falares muito em língua. Não é isso não? Se derem o seu dízimo, se forem para o culto. Não. Se tiveres amor uns pelos outros. Esta é a chave para aqueles que são discípulos de Jesus. Quando a gente aprende a se amar. C.S. Lewis, um grande escritor e autor, diz o seguinte: cristianismo é mais do que uma crença individual, é pertencer a um corpo. Deus nos salva como indivíduos, mas nos coloca numa comunidade onde o amor é o método e Cristo é o centro. Amém? Qual é o método? O amor. Qual é o centro? Cristo. Cristo, como nós cantamos hoje, Ele é tudo para nós. Ele é o centro de tudo que nos une. Além disso, nós precisamos de aprender a amar a igreja, porque a igreja é o lugar onde cada um serve com os seus dons. Aqui é onde a mensagem começa a ficar boa. Se você ama a igreja, você tem que entender que a igreja é um lugar de servir. 1 Pedro 4,10 diz o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas multiformas. A igreja não é um auditório. Por que eu digo isso? Não é um lugar para você vir assistir um culto. Não, a igreja é um corpo, o qual você pertence e você é parte desse corpo. E parte do corpo, cada uma delas tem uma função. Então nós não vamos a um culto para assistir um culto, nós vamos para um culto para servir ao corpo. Quantos podem dizer amém? Cada parte tem uma função, cada membro tem o seu papel. E o Espírito Santo distribuiu esses dons a todos, cada um com a expressão de graça e de multiforma de Deus. Efésios 4,16 também diz: dele todo o corpo, falando a respeito da igreja, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Rick Warren fundou uma das igrejas mais conhecidas na Califórnia, que expandiu vários ensinamentos por toda a terra com o seu livro The Purpose Driving Church, a igreja com propósito. Um pastor fenomenal.
E eu me lembro que nós fomos participar de um curso lá, eu, o pastor Milson, o pastor Soares, o pastor Fernando, outros, o pastor Mário também estava conosco. E eu me lembro dessa frase, eu me lembrei dela, porque naquele dia ele deu um testemunho muito bonito a respeito da sua igreja. E ele disse isso, que eu achei muito forte: uma igreja saudável não é aquela onde poucos fazem muito, mas onde muitos fazem um pouco. Uma igreja saudável é a igreja que todos que são parte dessa igreja faz pelo menos um pouco. Eu amei a atitude de uma pessoa no primeiro culto que a gente abriu, vou fazer no final também, e hoje, colocando os líderes aqui, chamando as pessoas para se dispor a servir na igreja. E a pessoa disse para mim: pastor, eu já faço isso e aquilo, mas eu quero servir mais. E verdadeiramente essa pessoa serve muito na igreja. Mas eu falei assim: olha, tem algo mais que eu creio que você pode fazer. E ele falou: eis-me aqui, vou fazer. Então, mas é legal isso, mas ele já está sobrecarregado. Mas quando todos nós nos envolvermos com o corpo de Cristo, eu tenho certeza que vai ficar mais fácil. Mais fácil para aqueles que já estão trabalhando muito, e mais fácil para aqueles que vão chegar para receber uma igreja onde todos estão ativados pelo amor de Deus. Servir e amar é você estar vivendo na prática isso na igreja. A gente pode dizer: eu amo a minha igreja, mas a pergunta é: o que você está fazendo? Eu me lembro que no primeiro culto eu estava aqui na frente, e o pastor Ena já abriu o altar para a gente vir e servir. Alguns irmãos não esperou nem um amém, já saiu correndo. Eu conheço eles. E eu falei assim: Jesus, pega eles, pega eles lá fora. Irmão, o pastor de vez em quando joga as pragas assim, pega, para que ele volte quebrantadinho. Porque ele quer ser servido, mas não quer servir a ninguém. Ele quer ser abraçado, mas não quer abraçar ninguém. Ele quer ser bem recebido, mas não quer receber ninguém. Ele quer que a gente esteja aqui pronto para se doar, mas não quer se doar por ninguém. E Jesus precisa mudar essa mentalidade. Amém? Eu faço isso porque se um dia ele chegar aqui e não tiver nenhum de nós, como é que ele vai se sentir? Este não é um lugar para que a gente esteja sugando o tempo todo, mas um lugar onde que depois de um tempo de receber, é a hora da gente se entregar e se doar por aqueles que estão servindo a nós neste lugar. A gente foi recentemente, eu e o pastor Eno, de um culto, que Francis Chan disse isso: Deus nos deu dons não para o nosso conforto, mas para o seu propósito. Quando servimos, revelamos o coração do Pai ao mundo. O dom que Deus te deu não é para você, mas é para a pessoa que está aí do teu lado. O dom não foi para o seu autosserviço, mas para você servir a outros. Deus te deu um dom para você servir. Servir é uma via de mão dupla. Eu sirvo e você me serve, e mutuamente a gente se edifica. Então nós precisamos de amar a igreja, e amamos a igreja quando aprendemos a servir nessa igreja. Por último, a igreja, eu preciso de amá-la porque ela é a agência da missão do mundo. Jesus disse a este povo que ele chamou para fora para ser igreja: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ali vocês ser-me-ão minhas testemunhas. Como eu disse na semana passada, os anjos almejaram fazer o que nós fomos comissionados a fazer, que é pregar as boas novas de Cristo. Deus deu essa missão para a igreja. Ontem eu estava com pessoas que eu estou convivendo fora da igreja, que todos nós, é o que eu falei domingo, precisamos de fazer isso. E é interessante que no momento que nós estamos juntos do Espírito Santo, eu sempre oro pelas essas pessoas. Eu falo: Deus, me dá uma oportunidade de mostrar quem o Senhor é através da minha vida. E eu me lembro que num momento a gente estava junto, estava num campeonato, a gente conversando, eu e um cara, e ele começou a se abrir de algo. E engraçado que eu toquei num assunto sem saber que ele estava sofrendo aquilo, mas o Espírito Santo sabia. E eu falei sobre algo, daqui a pouco eu fiquei até sem graça, falei: meu Deus, nem sabia que esse cara estava passando por isso. E eu comentei algo forte, algo difícil. E eu me lembro que ele, nossa, eu vivi isso com meu filho mais velho de 21 anos. Eu falei: uau, e agora o Senhor me tira dessa? E o Espírito Santo começou a me usar para falar com ele. E daqui a pouco ele tem um filhinho de 5 anos, e eu falei assim: ainda há tempo com o mais novo. Perde ele não tira os olhos, cria um novo ambiente, traga o seu filho para um lugar onde ele vai ser edificado no Senhor e não com as coisas que estão nesse mundo. E na hora ele falou assim: nossa, eu estava tendo essa conversa com a minha esposa, porque eu quero tirar ele da escolinha que ele lá está fazendo mal para ele. Eu falei: faça isso logo, sabe? E eu falei assim: eu estou aqui, eu sou missionário,
Jesus tem uma missão e eu preciso estar nessa missão. E foi tão legal porque você vê ativar dentro de você essa missão de Deus. Vai ser parte da nossa igreja? Eu não sei, mas eu quero que ele seja parte dos céus. Eu sou missionário, eu estou lá para a missão de Deus. Daqui a pouco o outro começou a conversar comigo. Ele fuma muito. E ele saiu, deixa eu sair aqui de perto para bater mais um martelo no meu caixão, mais um prego no meu caixão. Ele saiu, foi fumar, consciente do que está fazendo. Voltou, e eu disse para ele assim: Deus te ama e ama esse corpo que Ele te deu. Só falei isso, daqui a pouco a lágrima, pum! Missionário, onde que Deus nos leva. Eu sei que ele está preso a um vício pior do que muitos outros vícios. Eu me lembro de batizar uma pessoa que cheirava cocaína e foi liberto quando aceitou Jesus. Mas antes de aceitar, ele falou assim para mim: pastor, eu vou batizar, mas eu estou com um problema com cigarro ainda. Eu falei: vem do jeito que está, que eu te garanto que Jesus vai transformar a sua vida. Eu batizei ele, eu falei: a carteira está no bolso, bora já molhar tudo que já sai, você nem quer mais essa porcaria. Ele batizou. Passou umas 2 semanas, ele me liga: eu estou tendo vômito quando eu vou fumar. O que é isso? Jesus. Não, você não está pronto para ser batizado ainda. Você fuma. Se crê de todo o coração que Jesus é o Senhor e confessar Ele publicamente, vem. Deixa Deus. Eu falei que eu quero abrir o batistério. Eu descobri hoje que tem uma pessoa que quer batizar. Hoje talvez outros vão querer. Você acha que você não está pronto, mas a missão da igreja é salvar, libertar e curar, como nós falamos hoje. E naquelas águas, naquele testemunho, Jesus vai te libertar do que você está tentando fazer sozinho. Jesus vai te tirar disso. Jesus vai te tirar. Porque a missão da igreja é isso. É a missão para o mundo. John Piper diz o seguinte: por que existem missões? Missões existem porque a adoração ainda não existe em muitos lugares. Há muitos lares que ainda não têm o amor de Deus. Há muitos lares que ainda estão perturbados. Há muitos lares que estão em conflitos. E por isso que a igreja não pode parar com a sua missão. Quando você estiver lá fora, você é um missionário. 2 Coríntios 5, 18 a 20 diz: Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu vou concluir contando uma história, logo depois eu vou abrir o altar. A Segunda Guerra Mundial foi algo terrível. Aconteceu dos anos de 1939 a 1945 e várias cidades na Europa foram muito bombardeadas, principalmente na Alemanha, na França, na Inglaterra. E esses bombardeiros que caíram, as bombas destruindo, não escolheu o local, caiu em vários lugares, inclusive sobre igrejas. E uma igreja em particular na cidade de Lindsburg, na Alemanha, foi totalmente destruída. Passados meses da guerra, os cristãos daquela igreja decidiram reconstruir boa parte da igreja. E havia na igreja uma imagem de Cristo com os seguintes dizeres: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eles reconstruíram toda a imagem de Cristo, mas eles não encontraram as mãos. E eles pensavam: vamos mandar fazer umas mãos novas e colocar. E um grupo falou: vamos orar sobre isso primeiro. E eles foram orar. E orando, Deus falou com eles: não coloque as mãos, deixe ela assim. E eles mudaram então os dizeres daquela estátua. E eu queria colocar essa imagem agora da estátua. E eu queria que você olhasse para essa estátua. E o dizer agora dizia o seguinte: Cristo não tem mãos, a não ser as suas. Cristo não tem mão, a não ser as suas. Nós somos chamados do corpo de Cristo. Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. A missão não vai andar se você não se envolver, se você não se tornar a missão neste mundo. Se você não entender que você não está nesse mundo para ganhar dinheiro, para fazer sua vida, você está aqui para cumprir um propósito de Deus. Você é a mão de Deus nesse mundo. Você é a mão de Cristo nesse mundo. Você é aquele que abraça, que acolhe. A pergunta não é se Deus me chamou, mas para onde Ele
me chamou. Não tenha dúvida que Deus te chamou, não. A pergunta é para onde? É para fazer o quê? Eu amei o testemunho do Andrew no primeiro culto. Ele diz assim: desde pequenininho eu sou tagarela, eu falava muito, eu converso com todo mundo. Todo mundo, onde eu ia, eu conversava no supermercado, eu conversava, meus pais sempre disseram. Aí eu pensei, será que é por quê, né? O Ignaldo, ele... Deus sabe. Filho de peixe, peixinho é. A maçã não cai longe da árvore. Eu falei, falava desde pequenininho. Qual era o dom dele? Falar. E eu lembro quando eu olhei para ele, o Espírito Santo falou: levanta esse menino para ser um pregador. Eu chamei ele, um dia eu fui orar para ele naquele cantinho lá, ele estava lá em dúvida do seu chamado, das coisas que ele ia fazer, queria ser dentista. Na hora que eu, ora por mim, eu vou para a faculdade, eu quero ser dentista e tal. Aí na hora que eu fui pôr a mão do Espírito, ele falou assim: tira a mão, não põe não. Você não vai abençoar o que eu não estou chamando ele para fazer. Eu falei, uau. Eu falei para ele assim: olha para mim, filho. Ele levantou a cabeça assim, eu falei: isso não é o que Deus tem para você, não. Você pode até fazer isso, mas não é prioridade. Deus te chamou para fazer outra coisa. Ele começou a chorar, o olho dele. Eu falei, mas e meus pais? Eu falei, não se preocupa com seus pais, Deus vai falar com eles. Seu coração arde por outra coisa, e é isso que Deus te chamou para fazer, é pregar as boas novas de Cristo. E eu falei, fica tranquilo, Deus vai te abençoar. Finanças não vai vir assim em abundância, seu pai já está ficando rico para te deixar a herança, mas cumpra o propósito pelo qual Deus te chamou. Ah, mas pastor, eu não tenho chamado para pregar. Mas você tem para outra coisa. Algo você sabe fazer. Algo você sabe fazer. Ah, eu não sei fazer muito. Então se envolva naquilo que você pode. Eu amo esse tipo de testemunho. Eu estava hoje no primeiro culto e vendo o projetor. Vocês viram o projetor aqui em cima hoje? Quem viu? Quem prestou atenção? Ah, mas ele estava aí. Não, ele estava parado, ele estava queimado. Não estava funcionando já há um bom tempo. Hoje ele estava, né? Vocês viram ele funcionando? Está funcionando. Sabe o que foi isso? Uma pessoa notou um problema na igreja. Pastor, cadê o projetor? Eu falei, ele queimou. Então troca. Eu falei, não tenho dinheiro. A pessoa olhou para mim e falou, pode comprar que eu vou pagar. Se envolva. Seu chamado às vezes é esse, é suprir a necessidade da igreja, é suprir aquilo que Deus vai te... Tiver alguma coisa quebrada, não fica, está quebrado, não tem aquilo mais. Não, eu vou arrumar. Se eu não puder, eu vou pagar. Mas não fique sendo uma pessoa que assiste só as coisas acontecerem. Se envolva, faça algo. A gente só vai se tornar aquilo que Deus quer que a gente se torne se todos se envolverem. Com 12, Jesus transformou o mundo de então. O que Ele pode fazer se todos nós nos envolvermos? Em conclusão, amar a igreja significa amar o sonho de Deus, viver em comunhão e reconciliação, servir com os dons e abraçar a missão. Gálatas 6, versos 9 a 10 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos. Enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente, presta atenção, aos da família da fé. Sua prioridade é a igreja, sua prioridade é o corpo. Tem gente que fala assim, eu estou servindo, eu ajudo lá fora, eu nem gosto de falar. Não, você não está servindo na igreja, começa aqui primeiro. Você está fazendo aqui, faça lá fora também. Mas foi aqui que você foi acolhido, foi aqui que você foi recebido, foi aqui que Deus te edificou, foi aqui que Deus está trabalhando em você. Então sirva. Charles Spurgeon dizia, você nunca encontrará uma igreja perfeita, mas encontrará um Cristo perfeito que ama e sustenta a sua igreja imperfeita. Não tem igreja perfeita. Se tinha no dia que você chegou, ela deixou de ser. Porque no dia que a gente chega, a gente estraga a igreja, porque a gente não é perfeito. Amém? Essa pode colocar lá, pastor Max disse isso, falei mesmo. Porque nós somos pessoas imperfeitas, mas servimos a um Deus perfeito. E quando a gente entende isso, as coisas mudam. Eugene Peterson diz, a igreja não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser habitado. Você precisa da igreja, você precisa ser parte da igreja, mesmo que você ache que ela tem problemas, porque esse é o plano de Deus para a sua vida. Meu apelo hoje é muito simples.
Eu queria que todos fechassem seus olhos, abaixassem suas cabeças. Você que me assiste também, aí no seu lugar, conforto da sua casa, onde Deus te trouxe, pessoas estão investindo para que você ouvisse essa palavra, para que você pudesse chegar até aqui. Eu não estou te chamando para ser parte de uma religião, estou te chamando para ser parte de algo que Deus planejou. A religião não é o propósito, mas o pertencimento ao povo de Deus que serve uns aos outros em amor é o propósito. A chave de tudo que eu estou falando é o amor de Deus, que nos uniu em Cristo, nos fez conhecer quem somos, amar os outros, e agora é a hora de servi-los. Hoje o Espírito Santo está te chamando a amar e se comprometer com a igreja do Senhor. Não apenas assistir cultos. Obrigado você que está assistindo, você que está aqui sentado também assistindo. Amém, eu amo a sua vida. Começamos esse culto falando obrigado pela sua vida, mas Deus quer mais do que isso. Deus quer que você seja parte viva do corpo. Você não é um corpo estranho, você é parte viva desse corpo. Há pessoas que estão me ouvindo, que têm talentos e dons que Deus te deu, que não estão a serviço do corpo, mas Deus hoje te desperta. Deus não te chamou para participar apenas de um culto, sentar num banco, assistir e ir embora. Não, Deus quer que você ofereça o seu coração e suas mãos. E hoje, se você quer dizer: Senhor, eu te amo de todo o meu coração, e eu amo a tua igreja e quero servir. Eu quero aprender, Senhor Jesus, a perdoar, a reconstruir pontes, a me comprometer com o corpo. Eu queria que você que está ouvindo isso, mesmo em casa, se colocasse de pé. Se você sente que o Espírito Santo está te chamando a ser parte da igreja, amar ela como Deus quer que você ama, se coloque de pé. Fique de pé. Só 3 pessoas, não é possível. Então só 3 vai para o céu, o resto vai ficar tudo. Como é que você não quer ser parte daquilo que Deus planejou? Ah, mas eu já sou. Coloque-se de pé. Você que quer servir a igreja, coloque-se de pé. E vamos orar juntos, pedindo o Espírito Santo, para aqueles que não têm, que reacenda a paixão nos nossos corações para servir. Alguns de vocês já serviram e hoje não estão servindo mais. Alguns de vocês já se dispuseram e hoje não estão querendo mais. E Deus precisa de reacender isso no seu coração. O mundo ao nosso redor só será transformado se a gente se comprometer. Eu queria que os líderes viessem aqui na frente, líder de homens, mulheres, diaconatos, mídia, louvor, crianças, viessem aqui na frente. São os ministérios que a nossa igreja está envolvida. De jovens, pastor Enes pode falar com ele, aquele mesmo que eles não são os líderes de jovens, eles podem representar. Movement, vem aqui. Pode ficar bem na minha frente também. Louvor, som, todos os ministérios da igreja. São pessoas que estão fazendo esse lugar ser um pouco melhor, para que a sua vida seja mais confortável. Cozinha. Temos aqui, pastores que podem te ajudar. Pastor Soares, pastor Mills, Ministério de Homens, bem-vindo. Pastor Soares pode te ajudar a encontrar vários aspectos na igreja que você pode servir. Temos diaconato sendo representado, crianças ali com a Júlia, mídia, som, Ministério Hispano. Pastor Pedro, está precisando de ajuda no Ministério Hispano? Muita ajuda. A pergunta é: o que você está fazendo? Eu estou falando com pessoas que estão sobrecarregadas, mas alguns que não estão fazendo nada. Nada. Você não está envolvido em nenhum ministério. E Deus está te chamando hoje como resposta ao Fall in Love. Essa é uma época de nos amar. Queridos, Jesus está voltando, se você não percebeu. Muito mais rápido que você imagina. E nós estamos te dando a oportunidade de chegar lá. Eu não estou falando de salvação, eu brinquei aqui de salvação. A salvação é pela graça, não é pelas obras. Mas as obras vai te render galardão no céu. As obras vai te render, um favor muito maior de Deus. Vai te prover a você a alegria de Deus. A alegria do teu coração de estar vendo pessoas sendo alcançadas por causa do dom que Deus te deu. É tão bom isso. Deus te chamar a ser parte do sonho dele. Eu vou orar. E eu queria pedir que você viesse no final e falasse com uma dessas pessoas.
Se você sabe exatamente qual é o seu dom, você já canta em casa, já está envolvido, já é inteligente na parte tecnológica, tem várias pessoas que podem te ajudar, e você colocar isso ao serviço do Senhor. Você sabe, olha, tem pessoas aqui que trabalham a semana inteira com crianças, mas chega domingo e você não quer. Não, pelo amor de Deus, o único dia que eu tenho para não ver menino na minha frente, eu vou cuidar de criança. Se você faz isso por dinheiro, por que não fazer para Deus? Por que não fazer para Deus? Vem servir naquele dom. Esses dias nós estávamos carregando móveis. Eu achei tão lindo que 2 irmãos que trabalham com isso, já tem caminhão, falou: conta comigo, eu vou lá. Já faço isso para ganhar dinheiro, não vou fazer para o Senhor? Eis-me aqui. Coloque o dom que você tem, é o que você está ganhando dinheiro com ele. Você ganha dinheiro limpando coisa? Vem limpar a igreja. Vem assim: pastor, essa semana eu vou dar um trato na cozinha, vou dar um trato no banheiro ali, vou limpar os vidros dessa igreja, vou limpar o carpete. O que você tem de dom? Está começando a clarear agora o que você faz? O que é o dom? Está começando a ficar mais claro? Nossa, eu ganho dinheiro com eletricidade. Nossa, tem lâmpadas queimadas da igreja, eu vou vir trocar. Eu vou servir ao corpo. Eu vou servir com o amor que Deus me deu. Eu não tenho nada para fazer, mas tem um bolso cheio? Paga para alguém fazer. Você ganhou dinheiro? Pague. Mas sirva em amor. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Amor é pertencer. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor reacenda em nós a chama, a paixão pela noiva de Cristo. Porque quando a igreja se apaixona pela missão, o mundo é transformado. Quando a igreja se apaixona, Senhor Jesus, pelo propósito pelo qual ela foi criada, tudo ao nosso redor é mudado. E eu oro que hoje, Senhor Jesus, ao ouvir essa palavra, todos que estão presentes, aqueles que me assistem, algo reacenda dentro deles e eles possam, Jesus, se dispor agora, se entregar ao amor, que é servir na tua obra. Eu te agradeço por todos que me ouviram, Senhor. Que privilégio, o dom que o Senhor me deu foi de ensino, foi de ensinar as pessoas o que o Senhor colocou na tua palavra. E eu te agradeço, Senhor Jesus, que quando nós exercemos os nossos dons, vidas são alcançadas. Queremos cumprir o teu propósito. Obrigado por cada vida aqui hoje. Abençoa-nos em nome de Jesus. Nós temos almoço preparado, você não precisa ter pressa, mas eu queria que você viesse. Se eu não souber o que você quer fazer, eu não quer se comprometer hoje, venha só para alguém orar por você. Fala assim: olha, hoje Deus falou comigo, eu preciso de mudar isso, e a partir de hoje só ora por mim. E esse grupo de líderes que está aqui vai orar por você. Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que é indispensável, que é essencial, que é tudo que nós temos e precisamos, e a presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de vocês. Deus os abençoe. Amemos a igreja do Senhor. Aleluia.